Aleluia, sim. Vamos rezar. Pai, obrigado por este grande privilégio que temos hoje. Obrigado por nos ajudar e obrigado por sua presença e seu poder. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Sentem-se. E quero dar as boas-vindas à minha esposa Adelaide. Venha me cumprimentar. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Um pouco de entusiasmo. Como diria o Dr. Somro, é realmente muito bom estar aqui e é bom visitar nossa querida família nas Filipinas. É uma alegria imensa estar aqui. Não parece apenas mais uma igreja comum. É como retornar verdadeiramente para a família e voltar para o lar, para casa. E nós também somos profundamente impactados e significativamente afetados por estarmos aqui neste lugar, porque Deus usaria qualquer coisa para os seus professores. Muito obrigado, pastor David, irmã Bev pastora e todos os pastores por nos receberem tão calorosamente. É sempre uma grande honra ser escolhido por Deus para compartilhar a sua palavra. E é uma alegria muito grande vir para as Filipinas, porque é como estar verdadeiramente em casa. Deus os abençoe e confio que seremos abençoados por este maravilhoso homem de Deus. Uau. O que será possível, Senhor? Um homem maravilhoso de Deus. Muito obrigado. Aleluia. Conferência pastoral. Bem, pastor David, eu gostaria de expressar o meu muito obrigado mais uma vez por este convite tão especial. É uma honra ser convidado, mas é uma honra ainda maior ser convidado novamente. Então, muito obrigada. Hoje é realmente bom ver o estimado pastor Cláudio aqui conosco, vindo diretamente de Rockhampton, na Austrália. Uau, que grande e maravilhosa bênção para todos nós. Hoje estou compartilhando com vocês. Quantos de nós somos pastores? Uau, tantos pastores, lindas Filipinas para Jesus. Que bênção. Amém. Hoje vou compartilhar com vocês sobre lealdade e deslealdade. E meu assunto específico é este livro. Aqueles que te abandonam agora mesmo. Mateus 16, versículo 18. Diz em Mateus 16, 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus tem um projeto que eu conheço, certo? E esse projeto é construir sua igreja. Eu não sei de mais nada que Jesus esteja construindo. E você? Eu só sei de uma única e verdadeira coisa. Então eu gostaria de me concentrar e dedicar na única coisa que Jesus está construindo, que é o seu reino e a sua igreja. Amém. E isso é a igreja. Ele não está construindo o seu negócio, ele não está construindo um orfanato, ele não está construindo uma universidade, ele não está construindo uma escola, porque na minha Bíblia não está escrito, eu construirei meu orfanato, eu construirei minha escola, eu construirei minha universidade, eu construirei meus hospitais, eu construirei minhas creches, mas sim, eu construirei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso não significa que seja errado construir uma escola. Nós temos escolas, várias delas, além de hospitais, orfanatos e assim por diante. Mas ter todas essas coisas não pode substituir a principal e grande visão de Jesus de construir a sua igreja neste mundo. Posso ouvir um amém? E todas essas coisas são necessárias e demonstram o amor de Deus. Mas o que Jesus está realmente construindo é a sua igreja.
E por isso precisamos aprender como edificar a igreja de Cristo. E a igreja é edificada por todos nós, sejam pastores ou não pastores. Todos nós, sem exceção, devemos nos unir a Jesus, nosso Salvador. Vocês sabem quantos aqui querem que Jesus saiba o seu número de telefone? Muitos anos atrás, quando começamos a construir nossa primeira igreja, eu tinha um empreiteiro. Sabe, ele era um membro muito dedicado da nossa igreja, que se juntou a nós e se tornou o principal gerente de projeto e construtor da igreja, trabalhando comigo de perto e de forma muito colaborativa e eficiente. Então ele estava comigo o tempo todo e estava construindo. Normalmente eu não ligaria para ele, mas por causa desse projeto eu ligava para ele todos os dias. 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Isso foi na época em que precisávamos memorizar os números de telefone. Até hoje, eu realmente não consigo esquecer o número dele. O número dele é 0277. E eu não quero dizer o motivo, porque sei que alguém certamente vai gravar. Mas eu sei o número dele. É um dos únicos números de telefone que eu conheço no mundo atualmente, um número verdadeiramente inesquecível. Porque agora eu não memorizo mais os números das pessoas, porque não preciso. Mas é um dos únicos números de telefone que eu realmente sei de cor, porque ele estava me ajudando a construir tudo isso. Então, se você decidir ajudar Jesus a construir o projeto dele, ele vai anotar pessoalmente o seu número do WhatsApp, o seu número de telefone, seu e-mail, seu endereço, o endereço da sua casa, seu apartamento, número do flat. E você vai se tornar muito especial para ele, porque está verdadeiramente fazendo o projeto dele, aquilo que é precioso para o coração dele. E você será muito querido por ele e verdadeiramente especial para ele, porque está fazendo o projeto dele. Portanto, todo pastor deve reconhecer que seu verdadeiro e principal trabalho é edificar a igreja e também outros cristãos que não são pastores, mas membros do corpo de Cristo. Esse é o nosso trabalho. Tudo bem? Agora Jesus disse a Pedro, quando ele ressuscitou dos mortos, em João 21, ele perguntou a Pedro, você me ama? Sabe, quando Jesus pergunta se você me ama, não é amor sexual, diz o amor verdadeiro. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E Jesus disse a Pedro, você gosta de mim? Você me ama verdadeiramente? Se você me ama de coração, apacente as minhas preciosas ovelhas, edifique as pessoas com quem estou vivendo e convivendo, converse com elas, alimente-as com a palavra, pastoreie-as com cuidado, cuide delas com carinho, edifique a minha igreja amada. A igreja é edificada com pessoas. Seres humanos compõem a igreja. E é nosso dever primordial edificar a igreja e nos concentrar em edificar a igreja de forma consistente. Hoje, muitos pastores, infelizmente, não estão edificando a igreja. Os pastores agora são, de fato, cidadãos duplos. Cidadania do mundo e o conceito de cidadania do céu. Eles são, de certa forma, meio políticos e, ao mesmo tempo, meio pastores. Sim, são meio políticos e meio pastores, defendendo abertamente coisas que de fato não podem ser defendidas de forma alguma. Meio empresários, ou às vezes 90% empresários e 10% pastores, em sua grande maioria. Tendo apenas uma pequena quantidade de tempo disponível para o ministério. A coisa real é outra completamente diferente e muito mais significativa. E é como se a obra de Deus e a igreja de Deus fossem algo menor, algo que você pode fazer à noite, algo que você pode fazer aos sábados, quando Jesus já escolheu o seu projeto principal e mais importante. Por que não nos dedicamos plenamente a fazer o que Ele nos diz para fazer, com todo o nosso coração e alma, e com total dedicação e empenho? É a única coisa que eu sei que Jesus está fazendo nesta terra. É a única coisa que eu sei.
mas essa é a única coisa que você sabe. Você pega um livro como Crescimento de Igreja, dê para mim. Eu tenho um livro chamado Crescimento de Igreja, Construindo a Igreja, Mega Igreja e Plantação de Igrejas. Você percebe que um pastor não se interessaria por um livro assim. Ele vai olhar para o livro e dizer: me dê uns rolinhos primavera ou algo para comer. Mega Igreja. Você, se é um pastor, deveria se interessar profundamente em como construir e fortalecer a igreja de forma eficaz, para que a igreja se torne maior, mais forte e duradoura mesmo depois da sua vida. Essa é a visão de um pastor. Esse é o trabalho de um pastor. Mas em vez disso, pastores estão realmente comprando livros sobre como se tornar um milionário. Pastores estão comprando livros sobre como ser bem-sucedido nesta vida, o que para eles significa como ficar rico, como ter abundância, como ganhar seu primeiro milhão. De onde você realmente tirou essas visões? Quando Jesus disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, a minha própria igreja. Ele não mudou isso. E no exército, quando você recebe uma ordem, você permanece nela até que haja uma ordem contrária. E não houve absolutamente nada vindo do céu para que pudéssemos mudar essas instruções de edificar a igreja. Posso ouvir um grande amém agora? Pastores verdadeiramente devem ser especialistas em reunir pessoas, especialistas em manter as pessoas unidas, especialistas em construir templos sagrados, especialistas em evangelizar e alcançar ainda mais pessoas para a fé, especialistas em sempre ir além. 60% do mundo está na Ásia. 60% no mundo tinha 100 pessoas. 60 seriam asiáticos. Você sabia que apenas 5 deles seriam americanos? Se o mundo tivesse 100 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, até 100, apenas 5 seriam americanos. E 60 seriam da Ásia. Sim, 13 seriam da África. Então a Ásia é um grande destaque. E eu não sei se vocês estão levando o seu campo missionário muito a sério, porque mesmo estando em Gana, eu posso orar à noite e mencionar todas as nações da Ásia e orar pela Tailândia, pelo Japão, pela Coreia do Sul e também pela Coreia do Norte, no meio da noite. Eu estarei orando por nações que verdadeiramente precisam de Jesus. Orando intensamente pela Mongólia, pela China, pela Índia, por Bangladesh e pelo Sri Lanka, para que o Deus Todo-Poderoso salve essas preciosas pessoas pelo seu imenso poder. E enquanto isso, estamos aqui fazendo nossos negócios, conseguindo bons empregos e nos casando. Uau! Como se não tivéssemos a mesma Bíblia, onde Jesus disse: ide por todo o mundo. Minha pregação não é boa. Veja, é muito difícil para você. Você quer ouvir felicidade. Jesus não mudou sua mensagem para nós, de maneira alguma. Ele não mudou sua mensagem para nós. Eu lhes digo, verdadeiramente, sabe, você nos vê lutando para prosperar, lutando para ficar bem, em todos os sentidos. É Deus quem dá todas essas coisas. E quando começarmos a fazer a vontade dele, você verá que a bênção dele estará agora sobre a igreja e sobre todos nós. Você nunca viu uma igreja com mais lutas em nossas vidas, quero dizer, a igreja mundial como temos hoje. Porque estamos tão distantes de simplesmente fazer o que ele disse. Não há interpretação para essas coisas. Significa o que está escrito. Eu edificarei a minha igreja. Não há interpretação. É exatamente o que está escrito. Edifique a igreja. Que explicação você quer? Mas veja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque se o diabo posicionou o seu portão exatamente no lugar onde você começa a edificar uma igreja, é ali que o inferno decidiu vomitar sua maldade para que a igreja seja inibida e impedida de se desenvolver. Desenvolva uma escola, desenvolva uma universidade, desenvolva um orfanato, desenvolva um hospital.
mas não a igreja. Não a igreja. Você sabe, nós temos uma escola. Temos uma grande escola. Temos mais de 100 escolas. Elas ensinam física, biologia, química, inglês, matemática, geografia, história, mas não ensinam sobre Jesus, porque uma escola não tem o mandato de ensinar sobre Jesus. Ela tem o mandato de ensinar educação, para que as crianças sejam devidamente educadas. Isso é diferente da igreja. Você ficaria feliz se seu filho fosse para a escola? Ele deveria estudar biologia e química. E eles começam a ensinar Ezequiel e Jeremias para ele. Você ficaria feliz? Você não mudaria seu filho de escola? Eu estou perguntando, você não mudaria seu filho de escola? Então precisamos vir e fazer o que Jesus quer que façamos. Amém. E eu te digo, é isso que vai trazer a bênção. Você me ama? Jesus perguntou a Pedro. Você gosta de mim? Você me ama? Depois de tudo que fiz por você, eu escolhi você. Lembre-se, Peter. Banimento. Traidor banido. Traidor banido. Eu escolhi você pessoalmente. Eu fiz de você o chefe da igreja. Sabe, João 21 é uma das maneiras pelas quais sabemos que Jesus está vivo. Porque era a conversa entre Peter e Cole e o homem morto. Uma longa conversa. Jesus foi declarado morto em João 21. Ele havia sido crucificado. Ele sentou-se na praia e teve uma longa discussão com Pedro, perguntando-lhe, se você me ama, alimente-me. Essa é uma discussão sobre uma pessoa morta ressuscitada. Quem estava falando com esses caras? Está tudo gravado. João 21 é uma das maiores revelações de que Jesus está vivo. Sim. E o que ele lhe disse quando ressuscitou dos mortos? Você me ama, pastor? Você me ama, membro da igreja? Você me ama. Então alimente minhas ovelhas. Dê a eles o que eu te dei. Conversei com você por 3 anos. Fale com o povo e pregue para eles minha palavra. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, hoje é de suma importância que comecemos a nos interessar profundamente por tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu creio firmemente que à medida que edificamos a igreja dele, existem certas coisas pelas quais ainda não oramos, mas deveríamos. Elas nos serão acrescentadas. O poder as acrescentará a você. Poder do alto. Deus vai te manter vivo. Deus vai te abençoar. Deus vai te curar. Deus vai te fazer ter o que você não tem. Você não tem. Você não pode conseguir por si mesmo enquanto edifica a igreja dele. A igreja é a maior organização deste mundo. Quando comecei a minha igreja, não quero mencionar nomes específicos, mas quando comecei a minha igreja, posso citar mais de 20 empresas, incluindo bancos, grandes organizações e instituições no meu país que hoje em dia não existem mais. Mas a igreja ainda está lá e está ficando maior e mais forte. E mesmo neste país você vai se surpreender. Quando esta igreja começou há 75 anos, havia bancos, organizações, empresas, concessionárias de carros e todo tipo de coisa. Infelizmente, eles não existem mais hoje em dia. Mas esta igreja existe e continua existindo. E eu profetizo que daqui a 100 anos, se Jesus não vier, a igreja ainda estará lá. Muitos dos bancos que você vê hoje nem sequer existirão. É verdade. Todos nós conhecemos bancos que não existem mais. Conhecemos todo tipo de organizações que não existem mais. Amém. Tudo bem? Você ainda está por aqui ou vai embora? Ok, ótimo. Aqueles que te deixam agora, neste exato momento, quando você começa a construir a igreja, a sua comunidade de fé, assim que você inicia este importante trabalho, o diabo, o adversário, imediatamente começa a agir e a operar. Agora, a Bíblia, em suas sagradas escrituras, descreve o diabo de 2 maneiras distintas e significativas. Bem, de várias maneiras. Mas uma das formas é como uma serpente e a outra é como um dragão. Agora, eu realmente acho que talvez os chineses possam nos ajudar muito mais com a imagem de um dragão. É como um animal enorme e flamejante, não é mesmo? Com fogo saindo do nariz. E eu acho que deve ser muito assustador. Não é verdade?
Então essa é uma das imagens do diabo. A segunda imagem do diabo é a serpente. Você entende? A Bíblia o chama de aquela antiga serpente. Agora, o que é uma serpente? Uma serpente é algo que entra silenciosamente no seu quarto pelos canos. É por isso que você deve olhar para o vaso sanitário antes de sentar. Espero que você realmente saiba disso. Espero que você conheça muito bem essa importante regra. Você sabia disso? Cobras adoram muito canos. Cobras adoram canos e tubulações. Então elas podem muito facilmente passar pelo esgoto e chegar até o seu vaso sanitário. Por isso é importante dar uma olhada, principalmente à noite, antes de sentar nele. Porque se tiver uma cobra ali, você pode ter alguma coisa. E não acho que a cobra ficará tão feliz, já que você está borrifando todo tipo de coisa nela. Ela vai ficar ainda mais brava com você. Você não demonstrou nenhum respeito por ela. Então uma serpente entra silenciosamente. E antes que você perceba, ela está deitada com você e você nem sabe que ela está ali. 2 dias atrás, liguei a televisão e estava assistindo. Houve uma ligação para um homem das cobras, um especialista em répteis, que foi chamado porque uma mamba negra, uma serpente perigosa, foi encontrada no quarto da filha de alguém. Sim, eu não conseguia acreditar. O membro preto é má, quero dizer, Black Mamba é. 20 minutos. Tchau. Em 20 minutos você estará fora. Sim. E é um membro preto porque o interior da boca é preto. Mas a cobra em si é cinza. É uma cobra cinza com o interior preto. A mucosa interna é preta. Em 20 minutos você estará ausente. E a cobra estava no quarto da filha, mexendo cuidadosamente no edredom macio. Ele era exatamente assim. Agora, é assim que o mal, de forma sutil e muitas vezes imperceptível, entra na igreja. E é assim que quando você começa a tentar edificar e construir a igreja, esse tipo de mal insidioso entra silenciosamente e começa a causar estragos significativos na igreja. E, lamentavelmente, está causando estragos ao fazer com que as pessoas decidam ir embora. Quando você está tentando construir, isso faz com que as pessoas te deixem. Então, se você olhar para uma igreja, como se você pegasse os membros da COP que poderiam estar aqui hoje, teríamos que ter coberturas do lado de fora e teríamos que ter outros prédios na vizinhança ou sustentar os membros que pertencem aqui, mas que foram obrigados a sair. Você está entendendo minhas palavras em inglês, sim? Sim, é o meu inglês mesmo, de fato. Fácil de entender. Sim. Então Satanás atrai as pessoas, mas ele chega silenciosamente. Você nunca sabe que ele veio porque ele é uma serpente. Cobras, você não vê? Até mesmo cobras. Quando você está andando na grama e há uma cobra, a cobra não levanta a cabeça para dizer, oi, estou por perto, sabe? Só não venha por aqui. Não, eles estão deitados ali. Eles mentem. Outro dia, sabe, algumas pessoas que eu conheço estavam cortando a grama e de repente sentiram algo parecido com um cabo muito grosso. Era uma cobra preta, certo? Deitada bem na frente deles. Ela estava apenas descansando. Tudo o que está descansando nesta igreja e tudo o que está descansando na sua igreja, que é maligno, que a maldição do Senhor remova, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém de alguém? Então, Satanás entra para acusar o pastor. Agora, se você é um pastor verdadeiramente experiente, como eu realmente acredito que o pastor David Samuel seja, você será acusado de absolutamente tudo o que for possível. Tipo, basta simplesmente escrever uma lista abrangente de todas as coisas possíveis, todas as coisas ruins que uma pessoa pode fazer em um determinado momento ou em outro momento de sua vida. Você será acusado por isso.
Se há um demônio, a menos que não haja absolutamente nenhum demônio nas Filipinas, mas se houver algum demônio nas Filipinas, a Bíblia o chama de o acusador dos irmãos. Eu tenho um livro para cada um desses inimigos espirituais. E este é chamado Aqueles que vos acusam. Não existe um homem de Deus verdadeiramente experiente que não tenha sido acusado amargamente e severamente de males inimagináveis. Isso simplesmente não existe. Sim. Então, se você está sendo acusado, não fique o quê? A menos que você possa renunciar a ser um pastor, então, se você não quiser isso, mas faz parte do trabalho ser acusado. Depois, aqueles que te deixam por causa das acusações, você também os tem. E pessoas que fingem te amar, mas não te amam, sabe? Judas era muito próximo de Jesus. Eu não sei se vocês fazem isso nas Filipinas, mas tipo, quando você está tomando chá, você coloca o pão no chá ou no café. Café, sim, that is correct. Agora, Jesus era muito pessoal e íntimo com Judas. Então, quando perguntaram a ele, quem é o que vai fazer isso? Judas, antes de tudo, estava sentado perto de Jesus. Ele nunca se sentava no fundo, como algumas pessoas fazem. Ele estava sentado na frente. Então, número 2, ele era muito pessoal. Vocês que estão bem na frente, não se preocupem. Ele era tão incrivelmente próximo de Jesus, que Jesus o tomou, molhou o pão no café, virou-se para Judas e disse, abra bem a boca. E Judas, abra a dele. Foi assim que ele agiu com Judas. Não havia absolutamente nada de incomum nisso, de fato. Aberto A. E ele colocou na boca. Esse é Judas. Aqueles que fingem, eu também tenho um livro para eles também. E aqueles que são ignorantes. Em 2 Samuel 15, acho que no versículo 11, diz que 200 pessoas seguiram Absalão na simplicidade de suas mentes, sem qualquer malícia. Agora imagine um filho perseguindo o pai com uma espada e dizendo, papai, hoje eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E você tem 200 pessoas que acham que ele está fazendo a coisa certa. 200 pessoas que realmente acham que Absalão está fazendo a coisa certa ao tentar eliminar seu próprio pai e que o seguem. Veja bem, é por isso que nós dizemos que eles são, de fato, completamente ignorantes. Sim, aqueles que são verdadeiramente ignorantes. Então, todos esses livros são necessários. E todos esses ensinamentos são necessários se quisermos edificar a igreja. Porque quando você começa a trabalhar para edificar a igreja, no primeiro dia, Satanás aparece. No segundo dia, se você começar no primeiro dia, no segundo dia, Satanás aparece. Por que você deveria tentar construir uma igreja? Por que você quer que esta igreja continue? Nós não queremos a igreja. Ouça, o nome de Satanás originalmente era Lúcifer. Lúcifer significa o brilhante, a estrela da manhã ou a estrela da alvorada. A estrela da manhã brilhante, o brilhante. Agora, quando ele caiu, seu nome foi mudado para Satanás, que significa o opositor, aquele que se opõe a tudo o que você está fazendo. Então, assim que você pega o seu arado e diz, eu vou edificar a igreja, algo se levanta no espírito para se opor à construção do que você está fazendo. E se você brincar com essa realidade, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Portanto, lutar contra o inimigo é uma chave mestra que você realmente precisa aprender a desenvolver. Agora, se você acha que vai ver o diabo com asas e uma espada parado ali, bem na sua frente, dizendo, aqui estou eu para lutar com você. Não, ele é.
Por isso eu disse que ele pode vir como um dragão, mas também como uma serpente, de modo que você nem sabe que ele está aqui. E na verdade são necessários caçadores de cobras especialistas para localizar uma cobra. E a partir de hoje eu o declaro um caçador de cobras especialista. E Satanás não pode permanecer em sua presença sem ser descoberto. Cachacabai. Escute, eu observo um homem que está ali e ele está sendo observado por mim. Talvez, se você estiver interessado, você possa assistir. Ele estava procurando uma cobra-rei na Índia. E enquanto caminhava, ele dizia que era um documentário de 1 hora, apenas 1 hora. Enquanto ele caminhava pela floresta, dizia: vai ter uma aqui, vai ter uma cobra aqui. E eu ficava me perguntando como, porque como você sabe, não havia sinal de nada. Mas ele sabia onde as cobras estariam. Ele dizia: vamos mover essa pedra, vai ter uma cobra aqui. E quando você move a pedra, bem ali, quando faz isso, vai ter algo aqui. Ele conhecia todos os lugares. Então, quando você conhece as obras do diabo, você sabe imediatamente que haverá um aqui. Aqueles que te abandonam vão subir. Agora mesmo, aqueles que acusam vão aparecer. E você começa a ser um especialista. Similar. Um dia eu vi um homem cujo trabalho principal é pegar cobras. Se você encontrar uma cobra na África do Sul, ligue para ela. Quando ele chegou, era uma oficina cheia de ferramentas, pedaços de madeira, caixas, confusão por toda parte. Ele disse que viu uma cobra em algum lugar. Sabe, o homem foi e encontrou um velho cano grande. Fechou um e começou a sacudi-lo. Ele disse que este é um lugar que eles gostam. Ele a sacudiu e eis que a cobra era um longo cano daqui até aqui. A cobra, eu posso ouvir algo. E eis que a cobra estava no cano grande. Então, quando você é um especialista em encontrar Satanás, Satanás não vai ficar feliz que você está na casa, porque você simplesmente o puxa e diz: você está aí, saia em nome de Jesus. Então hoje eu estou tornando vocês caçadores de cobras. Quantos estão prontos para encontrar todas as cobras na COP? Quantos estão prontos para encontrar as cobras na COP? Ninguém aqui quer encontrar uma cobra, então a cobra deve ficar com você. Aleluia. Agora ele diz sobre esta rocha. Você está vendo o versículo? Que escritura linda. Este é um dos melhores versículos de toda a Bíblia. Sobre esta edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O que sai das portas do inferno? Cobras, serpentes, dragões, demônios. Muito bem, agora vamos abrir rapidamente em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos ver os demônios que operam naqueles que te deixam, que te abandonam, que te traem. Porque Satanás quer destruir sua igreja, sua vida e seu ministério. Em Lucas 15, versículo 11, a Bíblia diz que certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção dos bens que me cabe por direito. E ele, o pai, prontamente repartiu entre eles todos os seus bens, a sua fortuna, certo? Nas Filipinas, vocês têm filhos pedindo herança? Dizem que você não está morrendo. Eu não sei por que você está tão saudável. Você pode, por favor, me dar um pouco das coisas? Já faz um tempo estou esperando você morrer. Todo ano você comemorando seu aniversário. Nós sabemos quando você vai ficar doente. Não sabemos quando você vai morrer em um acidente ou ficar doente. É permitido dizer isso nas Filipinas. Não é desagradável, mas foi exatamente isso que esse rapaz fez. Ele disse ao pai: olha, eu não posso esperar você morrer. Se você tem algo para mim, apenas me dê agora. E não muitos dias depois, o filho mais novo reuniu absolutamente tudo o que possuía e partiu para um país distante, bem longe dali, para viver uma nova vida. Cuidado com aqueles que sempre querem estar longe, que querem sentar no fundo da igreja, que querem ficar o mais distante possível do Pai, o mais longe possível de onde as coisas realmente importantes e significativas acontecem, longe da unção, tão longe quanto um país distante e desconhecido. Esse jovem rapaz estava sendo movido por um espírito maligno para sair da casa do Pai, para se afastar de tudo que é bom e de toda a proteção divina.
Quando Deus te traz para uma igreja como esta, ela se torna a casa do seu Pai. Mas você vai perceber que sempre há algo movendo as pessoas e dizendo: vamos, fique o mais longe possível desta igreja. Você está aí? Então, o que aconteceu lá? Ele desperdiçou seus bens, vivendo de uma forma completamente desregrada. Agora, veja bem, quando você abandona a posição que Deus te deu, você, de fato, desperdiça sua vida e também desperdiça a posição que tinha. Você desperdiça a posição porque era uma boa oportunidade que Deus havia te dado. Talvez você devesse ser o pastor que assumiria a igreja. Ou talvez você devesse herdar. Talvez, dentre os 200 prédios e igrejas que estamos prestes a construir, você devesse ser um dos pastores. Ninguém vive para sempre. A igreja não pertence a ninguém em particular. Mas talvez essa seja a posição que Deus está te dando. Mas quando você sai da sua posição, você desperdiça a sua chance, desperdiça a oportunidade, desperdiça a posição que Deus havia preservado e planejado para você. Olhe para esse rapaz. Você é o co-herdeiro com seu irmão e acaba de cometer o maior erro da sua vida ao se afastar. Quantas pessoas poderiam ter se tornado pastores da igreja? Mas ele disse: eu quero ir para outra igreja, eu quero sair. Ei, por que eu deveria ficar aqui? Ele diz: às vezes você se pergunta por quê. E quando ele foi embora, certo, a vida dele começou a se deteriorar. Ele não sabia como administrar o que seu pai vinha administrando. Você vê como é esta igreja, em que área ela está. Você vê todos os membros da igreja, vê os relacionamentos que a igreja tem, e tudo isso que você vê, talvez não saiba o que está envolvido em dirigir e administrar um ministério como este. Sim, e você pode dizer assim, por exemplo: eu não quero mais ficar aqui embaixo de jeito nenhum. Estou vivendo. E o menino foi embora. E quando ele saiu e foi embora, então você percebeu que lhe faltava sabedoria. É porque você pode estar muito perto do pastor David Samuel, mas ainda não sabe o que ele realmente é. Ele sabe. Número 1, você não sabe o que ele sabe. Número 2, você nunca conhece alguém até saber o amor que ele tem por Deus. Você pode achar que conhece as ideias ou os princípios dele, mas até saber o amor que ele pessoalmente tem por Deus, você não conhece a pessoa. Você acha que conhece, mas não conhece. Você nunca conhece a sabedoria que a pessoa tem, aquela que você acha que conhece, porque leu o livro dele ou já o ouviu pregar antes. Vamos lá. O rapaz achou que sabia, disse: me dê metade. E ele dividiu entre eles. Ele está vivendo toda a sua vida, onde ele disse, em 2 partes. Foi só por um curto período. O rapaz tinha desperdiçado tudo. E o próximo versículo diz que: e quando ele gastou completamente tudo, então começou a passar grandes necessidades. É por isso que as pessoas ficam ricas e depois ficam pobres. Há alguns de vocês aqui, vocês são pastores. Se nós dermos esta igreja para você ser o pastor, eu te digo, em 3 meses, é aí que veremos que não há pastor na igreja. A igreja toda vai se dispersar. E então você percebe que não é apenas ficar ali e citar versículos que faz esta igreja permanecer de pé. Depois de mais de 30 anos, você ainda está por aqui? Posso continuar? Posso continuar? Devo continuar? Você pode me dizer quando parar. Vou parar. Similar. E ele gastou simplesmente tudo. Tudo se foi. Sim. Você tem pessoas que eles acham que conhecem e que eu conheço. Mas eles disseram que eu te conheço. Você não sabe de nada? Você não sabe de nada. Você não conhece verdadeiramente uma pessoa até saber o que ela sofreu, o que ela perdoou, o que ela ignorou, o que ela bravamente sobreviveu, o que a profundamente abalou, e ele ainda está lá firmemente depois da tempestade. Você não sabe de nada.
E você acha que sentar no mesmo carro com alguém realmente não faz de você igual ou muito próximo daquela pessoa. Eu disse que sentar no mesmo carro com alguém não faz de você igual ou próximo de uma pessoa. Sim? Você ainda está aqui? Sim. Você pode sentar na cadeira e eles podem até chamá-lo de pastor. Sabe, há um ditado que diz que o velho sentado na base da árvore, a árvore Heróco, o velho sentado no chão consegue ver mais longe do que o jovem que subiu no topo da árvore. Você entendeu esse provérbio? Vou dizer de novo. Eu disse que o velho sentado na base da árvore consegue enxergar mais longe que o menino. Jovem que subiu no topo da árvore e agora olha de longe. Você pensaria que o jovem que subiu lá em cima pode ver mais longe. Mas o velho que está sentado ali, ele consegue ver ainda além. Esse rapaz, esse jovem lá em cima, pela sua experiência, ele sabe o que está por vir mais do que você. Então surgiu uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Quando você abandona a posição que Deus te deu, espere ser pobre. Esperar o quê? Espere ser pobre. Ele começou a passar necessidade. O dinheiro é sobrenatural mesmo. O dinheiro é sobrenatural. Quando Jesus começou o ministério, ele imediatamente empregou 12 pessoas. Alguém que deixou seu emprego como carpinteiro e não tem renda. Ele deixou seu emprego empregado 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me siga. Vamos, eu pagarei a todos vocês. E ele começou a pagar 12 pessoas. Ele começou a cuidar das pessoas. Ele começou a prover para 5.000 pessoas. Tanto Jesus quanto Moisés alimentaram multidões. Tanto Jesus quanto Moisés alimentaram multidões. Moisés alimentou multidões do céu e Jesus alimentou multidões por causa do mesmo poder do Espírito. Quando o poder é tirado de você, você se torna pobre. Quando esse menino tolo saiu da casa do pai, foi exatamente isso que aconteceu. Ele começou a passar por grandes necessidades. Aqueles de vocês que estão plantados nesta igreja, no dia em que saírem, quando Deus não mandou vocês saírem, apenas esperem ficar pobres. Você pode escrever isso em um papelzinho e guardar no bolso para quando acontecer. Confira e você verá que eu te avisei. Ele começou a passar necessidade. Eu já vi pastores que saíram do seu lugar e começaram a passar necessidade. Alguns anos atrás eu vi um líder de louvor. Ele era um líder de louvor famoso. Se eu cantasse uma música agora, você certamente reconheceria a melodia. Eu o vi na televisão em um desses canais cristãos e ele estava sendo entrevistado e disse: ele disse para as pessoas: eu passei pelo inferno. Ele disse: eu passei pela fase mais sombria de toda a minha vida. Porque ele disse: eu era o principal líder de louvor dessa grande igreja com 30.000 membros. E alguém veio da América e me ofereceu milhares de dólares. Ele disse: eles me prometeram isso. Ele não disse todas as coisas na televisão, mas mencionou talvez umas 7 coisas que lhe prometeram. E ele deixou a posição que Deus lhe deu e foi embora. Ele se tornou nada. Ele estava sentado na televisão explicando: se eu cantar, posso cantar 2, 3 músicas agora mesmo e você saberá quem é a pessoa. Incrível. Ele se transformou em nada. Quantas pessoas já vimos se tornarem nada quando saem do lugar que Deus havia ordenado que elas estivessem? E eles se transformaram em zero, ele diz. E ele começou a passar necessidade. Tenho certeza de que há pessoas que costumavam estar aqui. Eles provavelmente teriam sido a passagem desta igreja e de outras igrejas. Eles se transformam em nada. Versículo 15.
E ele foi e se juntou a um cidadão daquele país e mandou-o para tatear os seus campos, para apacentar os porcos, uma tarefa humilhante. Quantas pessoas gostam de carne de porco e costeletas de porco nas Filipinas? Vamos lá, levante a mão, carne de porco, costeleta porco. Levante a mão, ama. Se você ama carne de porco, grelhada, costeletas de porco, tudo o que você vê, por causa do seu amor pela carne de porco. Você está comigo? Por causa do seu amor por carne de porco. Você não entende esta escritura? Sim, você não entende a escritura quando diz que ele o enviou ao campo para alimentar os porcos. Você não entende. E eu também não entendia. Na segunda vez, acho que foi, ou na primeira ou segunda vez que fui a Israel e estava em um hotel. Eu estava completamente sozinho, na verdade, e eu estava em um hotel esperando. Eu deveria comparecer a uma reunião do conselho. E então fui ao restaurante e eles me mostraram tantas coisas do menu. Isto. Disse, acabei de fechar o menu. Perguntei ao homem, você tem carne de porco? Preciso de carne de porco. E o homem disse, carne de porco. Aqui não há nada como carne de porco. Eles não têm poke. Foi então que comecei a entender esse versículo. Israel, carne de porco. Você deve estar brincando. É uma abominação. Algo realmente horrível. Eles não querem de forma alguma ver porco, carne de porco. Ah, lá não tem porco. Em Israel, isso é uma abominação para eles. Algo completamente inaceitável. Eles não comem isso. Então, para esse rapaz ir, em vez de alimentar vacas, ele estava alimentando porcos, não galinhas, porcos. Ele tinha caído no estado mais baixo e deplorável possível em que alguém pode realmente cair. Sim. Quando você deixa seu cargo de pastor, pode esperar que você vá para a prisão. Não espere nenhum dos dois. Você pode ir vender carros. Você pode se tornar um empresário. Outro dia vi um pastor vendendo batatas fritas. Batatas fritas. Não estou vendendo, estou fazendo as batatas fritas. Foi ele quem fez o... Estou falando de um homem de Deus que disse que já preguei sobre ele antes. Estou falando de alguém com milhares de membros. Ele foi reduzido a ser apenas fritar batatas fritas. Todas as histórias são verdadeiras, exceto aquelas com a raposa, o lobo e tudo mais. Todas as histórias são verdadeiras, sim. Ele o enviou e ele foi e se juntou a um cidadão daquele país. Pare de perder tempo se apegando a coisas que não lhe pertencem. Um cidadão daquele país nunca poderá substituir seu pai. Eu disse que um cidadão daquele país nunca poderá substituir seu pai. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Miguel? Microfone. Marca. Esta é a sua igreja? Esta é a sua igreja. Então aquele é seu pai sentado ali. Nenhum cidadão de qualquer outro ministério poderá substituir o pai que Deus lhe deu ali. Está claro? Deixe isso entrar na sua cabeça, ok? Ninguém pode. Você não pode se juntar a um cidadão do país e dizer, bem, eu não conheço meu pai. Meu pai está agora onde? Eu não sei onde posso encontrá-lo. E você vai se juntar a alguém. Junte-se. Vai se juntar a um cidadão de qual país? Onde está seu pai? Onde está seu passado? Passado. Vamos lá, sejamos sérios. Vamos ser sérios sobre quem é seu pai, aonde você pertence. Vamos lá. Você vê pessoas dizendo, vou ver esse homem de Deus para torná-lo meu pai espiritual. Você não pode ir a lugares e começar a criar coisas. Quem foi seu pastor? Quem te ensinou a palavra? Quem te levantou? Quem te nomeou? Quem te apresentou ao ministério? Quem te ajudou a estar onde você está agora? Quem é a pessoa que te... E você diz que o deixou e foi, ao invés disso, se juntar a um cidadão de outro país. Você só pode estar fora de si. E você vê pastores, vieram tantos pastores até mim, quero que você me mentoreie, quero que você seja meu pai espiritual. Disse, como posso ser seu pai espiritual? Onde está o seu pai? Como é que você simplesmente adota pais? Você já viu uma criança por aí adotando pais? Aonde você pertence?
E quem te criou? Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e humilhe-se diante do Pai que Deus te deu. E pare de brincar. Versículo 16. E ele, de bom grado, teria enchido completamente seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E, infelizmente, ninguém lhe deu absolutamente nada. Quando você se afasta da posição que Deus, o Criador, lhe concedeu, ninguém lhe dará absolutamente nada. Sabe, quando alguém lhe está dando algo, isso é verdadeiramente divino. Sim. Sabe, a Bíblia diz, dê e lhe será dado. Pressione para baixo, sacudindo juntos, atropele. Os homens darão. Com o passar dos anos, você percebe que ninguém jamais decidirá lhe dar nada se o poder de Deus não estiver agindo. Sim. Um dia eu fui pregar em algum lugar. Quando terminaram, me deram uma oferta e eu disse obrigado. E fui embora. Alguns anos depois, ou alguns anos mais tarde, acho que eles reconheceram quem eu era quando cheguei e o que estavam me dando era muito mais. E eu disse, o que é isso? Eles disseram, por favor, antes de você chegar, nós decidimos, algo mudou na mente e no coração deles. A Bíblia diz que ninguém lhe deu nada, ninguém jamais vai lhe dar nada. Deus vai bloquear a entrada de qualquer coisa que não seja para você. Quando você está fora do seu devido lugar, você luta. É apenas luta e frustração. O começo da correria e da luta constante. Sim, você está sempre esperando que alguém faça algo por você. A Bíblia diz que ninguém lhe deu nada. É uma das frases mais importantes da Bíblia. Ninguém lhe deu nada. É isso. Ninguém te dá isso realmente? Sim mesmo. Porque para te dar, Deus tem que tocar o coração de alguém. Sim. Você não pode forçar as pessoas a lhe darem. Versículo 17. Você está lá agora, quando ele finalmente voltou a si e à sua plena consciência? A nova versão internacional, NVI, diz aos seus sentidos. Ele diz, quantos trabalhadores assalariados do meu pai têm pão de sobra? E eu aqui, neste exato momento, morrendo de fome e de necessidade. Veja, quando você sai do seu lugar, certo? Pessoas que estão abaixo de você começam a ocupar o lugar que seria seu. Veja, hoje há pessoas na COP. Elas eram insignificantes, mas agora se tornaram importantes. Mais alto que um Escher. Eram pessoas que não eram nada, talvez. Até mulheres eram pessoas que não eram nada. Mas agora se tornaram importantes e serão muito importantes. Muito importantes. Porque você, que era importante e tinha o privilégio, não valorizou a posição e saiu do seu lugar. E agora pessoas que não eram nada, que você nem consideraria. A Bíblia diz, servos, trabalhadores contratados. Os trabalhadores contratados, sem ligação de sangue, se levantaram para tomar o lugar do filho. Verdadeiro. Sabe, estou falando com você para estabilizar sua mente e seu coração. Sim. Porque você vê que o diabo está sempre pronto para ajudá-lo a viver e a lhe dar ideias e sugestões sobre o que fazer. Sim, você sabe, eu realmente quero ver mais filipinos, não apenas americanos, mas sim filipinos nas Filipinas, se levantando para se tornarem grandes e poderosos homens de Deus. E uma das maneiras de fazer isso é sendo um bom filho. Você está aí? Eu pereço com você. Baixo. Noções básicas. Não tenho o básico. Versículo 18. Continue lendo. Eu me levantarei e irei para onde? Eu irei para onde? Eu irei para onde? Para meu pai. A desconexão dos pais espirituais é o começo da sua profunda e significativa distração. Eu irei até meu pai. Eu não vou dizer, você sabe. Veja bem, eu realmente não vou chamá-lo de meu irmão, sabe? De forma alguma. Um dia, em algum momento, eu fiz uma cruzada em algum lugar distante. Você está aí? Você está ouvindo? Um dia eu fiz uma cruzada em uma grande cidade. Uma cruzada muito grande.
E havia um pastor que tinha um carro grande, mas uma igreja pequena, certo? E esse pastor depois veio falar comigo. O pastor com um carro grande em uma igreja pequena. Por que ter um carro grande em uma igreja pequena? Por que você não tem uma igreja grande e um carro pequeno? Diga a alguém que prefiro uma igreja grande e um carro pequeno do que um carro grande em uma igreja pequena. Diga a alguém que prefiro uma igreja grande com um carro pequeno do que uma. O quê? Carro muito pequeno e... Não, é o contrário. Carro grande em uma igreja pequena. Sim. De qualquer forma, esse pastor veio até mim e disse: cometi o maior erro do meu ministério alguns anos atrás. Eu disse: o que é isso? Ele disse: eu fui para o seminário teológico e quando retornei do seminário, havia outro dos meus colegas de turma, um dos meus colegas, que também se formou no mesmo ano letivo e que estava presente ali. E percebi que a graça de Deus estava sobre ele e que eu deveria ter me relacionado com ele de forma adequada, mas não fiz isso. Eu realmente me relacionei com ele como um amigo, de fato. Eu dizia às pessoas: este é meu colega, mas deveria tê-lo considerado um pai. Ele disse: em vez de me relacionar com ele como pai, me relacionei como colega. E eu disse: mas é porque todos viemos do mesmo seminário. Todos fizemos isso, todos aquilo. Ele disse: é por isso que você me vê aqui hoje. Ele disse: eu não sou nada, mas ele é muito grande e foi muito longe no ministério. Eu não sou nada, ele me disse. Ele disse: olha, então eu disse para ele: o que você não pode mudar? Ele me disse: é tarde demais. Agora estou velho demais para isso. Eu não posso mudar, não posso voltar atrás porque não reconheci alguém como realmente deveria ter reconhecido essa pessoa. Ele disse: é por isso que estou onde estou. E você vê isso? O que esse rapaz disse: deixa eu recobrar o juízo. Eu me levantarei e irei até meu pai e direi a ele: colega. É isso que ele diz? Eu direi a ele: meu amigo, eu direi a ele de forma igual. Eu vou simplesmente dizer para ele: ei, olá, tudo bem, como vai? Eu vou dizer para ele: pai. Alguns de vocês aqui são orgulhosos demais para chamar o pastor Samuel de pai. Vocês nem conseguem chamá-lo de pai. Vocês só dizem: olá, senhor. Chefão. O que é um chefão? Onde você aprendeu todas essas palavras com uma pessoa? Foi quem te criou e te acolheu, não foi? É o seu pai. O que é o pai? O que o pai faz? Cuida de você. Todos esses anos ele ficou aqui. Há lugares para onde viajar. Ele não viaja por sua causa. E você pode reconhecê-lo e chamá-lo de seu pai. Tem algo errado com você. Pergunte ao seu vizinho: há algo errado com você? Ele está falando de você? De quem esse homem está falando? Hoje irei e direi: eu pequei contra o céu e também diante de ti. Sim, eu pequei, eu realmente pequei e reconheço o meu erro. Pecou de que maneira? Veja, muitas pessoas não reconhecem seus pecados. Ele disse: o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Eu simplesmente continuei. Acabei de fazer uma excursão, sabe? Eu queria. Fui passear. Eu fui como um turista, sabe? Fui de férias para relaxar, sabe? E durante essa viagem fiz práticas agrícolas, incluindo a criação de porcos. Ele disse com um tom de arrependimento: não, eu pequei contra o céu e fiz algo muito errado diante de ti. Muitas pessoas nunca dirão que esse menino é muito bom porque ele fez isso. Versículo 19. E não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos contratados. Continuar. E então o próximo verso. E ele se levantou e foi para seu pai. E quando ele ainda era muito velho, seu pai o viu e teve compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Uau! Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vamos continuar rapidamente. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor roupa. Coloque-o e coloque um anel em sua mão e sapatos em seus pés. Vamos comemorar. Por isso, meu filho. O que é? O próximo verso. O próximo verso 24, por favor. Por isso, meu filho estava morto e ele está vivo. Ele estava perdido e foi encontrado. E eles começaram a se alegrar. Ouça, quando você sai da posição que Deus lhe deu, você parte. Você está morto. Você está morto.
Você é um fantasma. Você é um morto-vivo. Há muitas pessoas que estão mortas, mas estão andando e nem sabem que estão vivendo em um caixão. Eu não escrevi a Bíblia. Ele disse: meu filho estava morto, meu filho perdido. Mesmo que ele estivesse se divertindo, ele era um homem morto. Ele era um homem morto. Quando você sai do lugar que Deus escolheu para você, você está morto. Eu não escrevi a Bíblia. Você está morto e está perdido. Você não pode adotar pessoas como pais. Seu pai é seu pai. Eu não posso mudar quem é meu pai ou quem é minha mãe. Sim. Não posso fazer com que minha mãe seja filipina. Minha mãe não é daqui. Eu não posso mudar isso. Minha querida mãe é minha amada mãe e meu pai é meu querido pai. Meu pai espiritual é meu verdadeiro pai espiritual e ele me guia. Meu filho estava morto e sua perda estava perdida. E eles começaram a se casar. Aleluia. Versículo 25. Lindo. Versículo 25. Agora seu filho mais velho estava no campo e ele veio, e o viu, e ouviu a música e a dança alegremente, com grande alegria. Uau! E ele ficou surpreso. Agora versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que significa tudo isto? Versículo 28. E ele ficou bravo. Ele disse: seu irmão chegou, e seu pai, você sabe, ele não entrava em casa. Ele disse: não vou entrar. Eu não vou entrar. Eu sei. Agora eu entendo. Vocês estão celebrando os rebeldes. Eu também deveria ter saído de casa. Eu também deveria. É por isso que quando alguém é rebelde, nós não celebramos essa pessoa. Quando alguém sai das igrejas e prejudica as igrejas, nós não recebemos essa pessoa de volta e a honramos. Porque isso faz com que aqueles que são fiéis se sintam ofendidos. E faz com que eles pensem: por que eu permaneci fiel todos esses anos? Qual é o sentido de eu ter ficado em casa, amado o Pai e permanecido com meu Pai todos esses anos? Quando você celebra esse tipo de pessoa, então você está insultando os fiéis. É por isso que quando você vai embora, você se foi para sempre. Você perde sua posição quando brinca com o que Deus te deu. É isso. Então agora o pai dele tinha um problema de como estabilizar o irmão fiel, o filho fiel. Porque o filho fiel agora estava ofendido. Eu conheço algumas igrejas em que, quando tem um pastor rebelde que sai, depois o pastor rebelde é trazido de volta para a igreja. Ele vem e cumprimenta a igreja. Olá. É bom estar aqui de novo. É bom estar aqui novamente. E olá a todos. Vocês sabem, graças a Deus vocês estão seguindo em frente. E nós também estamos seguindo em frente. Pessoas assim não deveriam ser bem-vindas. Você os recebe. Você está dizendo às pessoas fiéis: você sai, comporta mal, assim você é honrado, festa para você. Você está aí? Versículo 29. Que bonito. E ele respondeu ao seu pai dizendo: há tantos anos te sirvo com toda a dedicação, sem nunca transgredir o teu mandamento. E ainda assim você ainda sequer me deu um cabrito. O próximo verso que eu posso alegrar. Agora ouça a resposta do pai dele. E é aqui que vamos terminar. Mas quando chegou este teu filho, que desperdiçou os teus bens com o que é santo, mataste para ele o bezerro queimado. Versículo 31. E ele disse ao seu filho: tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é inteiramente teu. Sim, tudo o que eu possuo é verdadeiramente teu. Portanto, se você for fiel e permanecer em casa, tudo o que seu pai possui é para você, meu filho. Aqueles de vocês que são fiéis nesta igreja, tudo o que o pastor David Samuel tem é para vocês. Tudo o que ele tem é para vocês. O dinheiro dele, os filhos dele, o ministério dele, os prédios, todo o ministério é para vocês. Para quem é isso? Ele pode levar isso para o céu com ele? Não. Quando você é fiel, tudo o que seu pai tem é seu. Automaticamente, a unção, o poder para permanecer em um país estrangeiro e construir a igreja e sobreviver, prevalecer sobre a pobreza, através das dificuldades, das provações, tribulações, vencer a morte, vencer os orangles e vencer os rebeldes. Aqueles que te deixam, aqueles que esquecem, aqueles que são orgulhosos, aqueles que acusaram, e todas essas pessoas, esse poder será dado a você. Tudo o que eu tenho está morrendo. Tudo o que eu tenho está morrendo.
Esse garoto tem um anel. Cuidado com pessoas que gostam de roupas. Eles não têm nada. Anéis. E o quê? O que é um anel? Sapatos, anéis e uma capa. Não é nada. O que eu tenho é morrer. Acabei de ligar para esse garoto só para massagear seu rosto. Eu apenas lhe dei um par de sapatos e uma capa. Mas a coisa real é para você. Que você seja um daqueles que herdarão as coisas reais nas verdadeiras bênçãos. E não herdar apenas enfeites, quero dizer, pequenas bugigangas e coisas que realmente não significam absolutamente nada na realidade. Então, hoje, todos aqui presentes devem aprender a não ser um daqueles que te abandonam completamente. Amém. Você está comigo? E quando você fizer isso, Deus irá abençoá-lo. Agora, quais são os espíritos, como concluímos, que levam as pessoas a fazerem essas coisas? Número 1, Lúcifer. O que leva um garoto a fazer isso? Lúcifer. Porque Lúcifer foi aquele que se separou do Pai Celestial, lá no céu. Número 2, o espírito da falsa profecia. Às vezes você recebe uma falsa profecia e ela diz que você deve partir, ou seja, se afastar. Uau, ao vivo. Sim. Sabe, uma vez eu tive um pastor na Suíça e ele era de um certo país cujo nome começa com a letra N. Então, um dia ele foi passar as suas merecidas férias neste país cujo nome também começa com a letra N. Você conhece algum país cujo nome começa com a letra N? Que menciona, por exemplo, Nicarágua, Nigéria, Holanda, Níger, Noruega, muitos países, não é mesmo? Então é um deles. Então ele foi tirar férias. E quando ele foi, ele encontrou um profeta. E quando o profeta o viu, o profeta aproximou-se dele. Ele disse, Chapucho. E ele ficou atordoado. Ele disse, assim diz o Senhor. Então o Senhor diz, novas e grandiosas dimensões. Que nova dimensão é essa, afinal? Novas dimensões em seu ministério. Vejo você avançando para novas dimensões em seu ministério. Carlos Saai Pabá. Novas dimensões. O ministério em que você esteve todo esse tempo não é mais o que você deveria estar, mas novas dimensões estão começando a partir de agora. Este é um pastor fiel que estava na minha igreja. Na verdade, ele era tão fiel que sempre que visitava a Gana, ele morava na minha casa. Ele morava onde? Não consigo ouvir suas palavras em inglês. Ele morava na minha casa. Minha casa. Minha esposa o alimentava. Minha esposa é uma boa anfitriã. Se você me visitar na minha casa, nunca ficará com fome. Não, há algumas casas em que se você visitar, vai ficar com fome. Quantos aqui já visitaram alguém e ficaram com fome? Olha, você tem que pedir tudo. É melhor levar sua própria comida na bolsa. Caso contrário, você vai morrer de fome. Mas minha esposa cuidava dele, tomava conta dele. De repente, ele saiu como uma bala. Ele foi embora. Ele se envolveu com a igreja. Ele falou com todos os membros da igreja sobre a nova dimensão. Ele convenceu todas as famílias. Ele virou o coração deles contra mim, contra o ministério. Então ele foi embora. E quando ele foi embora, toda a igreja fechou. Porque ele saiu levando todo mundo que estava na igreja, exceto uma família. E essa senhora sempre me diz, bispo, sempre que você contar essa história, quero que saiba que eu nunca segui esse cara. Ela sempre vem me dizer isso. Por favor, não diga a todo mundo porque eu estava lá e não o segui. Sim, esse cara seguiu a falsa profecia, saiu e destruiu uma igreja. Escute bem, roubar uma igreja, uma casa de Deus, não é pouca coisa. É algo muito sério e grave. Olha, até roubar um celular não é pouca coisa. Quanto mais custa roubar uma igreja. Sim. Atenção, Zacarias 5:4, fala da maldição que se abate sobre os dentes. Você quer ver Zacarias 5:4? Vamos dar uma olhada. Zacarias 5:4 ele diz, e eu o farei conhecido, diz o Senhor dos Exércitos, e entrará na casa do ladrão como uma maldição. E aquele que jurar falsamente pelo meu nome, e ele permanecerá permanentemente no meio da sua casa, e a consumirá totalmente. A casa será completamente consumida com a sua madeira e com as suas pedras. Isso é uma terrível maldição. Começa especificamente no primeiro versículo 3. Eles rolam, era uma maldição voadora.
Veja, são vocês que saqueiam igrejas, ainda também tiram membros da igreja e roubam pilares. Você consegue imaginar se alguém viesse roubar este pilar valioso aqui desta igreja? É assim que é quando você desestabiliza a igreja de alguém. Você vem e pega o pilar, alguém que é um pilar da igreja, e o remove. E toda a igreja começa a balançar. E toda a igreja está tremendo, porque você tirou a coluna. É, sim. Vocês têm coisas assim nas Filipinas? Parece que você não entende realmente minha pregação. Como se fossem estranhos. Estou falando de alguns planetas em algum lugar. Se-os consumirá completamente a sua casa. Então, o espírito da falsa profecia. Em terceiro lugar, o espírito da ganância, que está sempre buscando e priorizando o dinheiro acima de tudo. Sempre há dinheiro envolvido. É raro encontrar pastores vivos sem problemas financeiros. Eles querem dinheiro em algum lugar alguma coisa. E número 4, o espírito de independência. Independência maligna. Deus não nos fez independentes. Este menino não deveria ser independente, mas ele queria muito ser independente de fato, por si mesmo, de verdade. Ouça, graças a Deus pela dependência. Eu preciso de você e você precisa de mim. Não há nada como independência na igreja. Você não pode dizer que não precisa de mim porque eu sou parte do corpo de Cristo. Sabe, um dia eu tinha um pastor que saiu da igreja. E depois de alguns anos, eu disse a um dos meus pastores, vamos visitar esse cara. Nós somos cristãos, não deveríamos brigar. Então fui visitar esse cara. E quando estávamos indo embora, quero dizer, ele não falou conosco de forma gentil, sabe? E ele disse, por quê? Porque você vem à minha casa. Em determinado momento, ele se virou para mim e disse, eu não preciso de você e você não precisa de mim. Eu disse, uau, isso realmente não está na Bíblia. Eu não preciso você e você não precisa de mim. Não vem aqui, eu não preciso você. Você não precisa de mim. E as pessoas podem falar com firmeza, você precisa de mim e eu preciso de você. Enquanto estou pregando. Você acha que é o único que se beneficia da minha pregação? Eu também me beneficio quando venho aqui. É uma bênção para mim ver, aprender e crescer. Sim, não existe isso de você precisar de mim ou eu precisar de você. Eu não preciso de você, você precisa de mim. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Você não pode dizer, se quiser, eu te dou uma pinça. Ou se você tiver uma tesourinha. Eu só quero cortar um pedacinho do seu dedinho do pé. E vamos ver se você consegue dormir esta noite. E você vê se aquele dedinho, aquela pequena fração do seu dedo é importante. Você descobrirá hoje. Isso é muito importante. Vós. Aqueles que pensam, não preciso de você, não preciso daquele cara. Eu não sei o que você precisa precisa. As pessoas pensarão que não precisamos da igreja na África. É uma parte do corpo de Cristo. Tente cortar e veja o que acontece. Você precisa de muitas coisas. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Eu preciso de você. É por isso que em Hebreus ele diz que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Sem uns aos outros, nunca poderemos ser aperfeiçoados. Então, o espírito de independência, Salmo 95, versículos 6 e 7, diz, vinde, adoremos e prostremo-nos. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Deus, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, as ovelhas que Ele guia e cuida. Apenas as ovelhas de sua mão, as ovelhas que Ele protege com carinho. Apenas as ovelhas de sua mão, sob sua vigilância constante e amorosa. Venham, vamos nos prostrar e adorar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos as ovelhas de sua mão. Nós não somos nada. Somos ovelhas dependentes. Não existe animal mais dependente do que uma ovelha. Vamos colocar uma ovelha aqui e ver se ela encontra o aeroporto. Coloque-a fora da estrada. Peça para ir ao aeroporto. Você acha que ela vai acabar na cozinha de alguém? Não é verdade, pois? Ela precisa de alguém, não é? Você é inútil sem outras pessoas. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos as ovelhas de suas mãos. Nós não somos as cobras de suas mãos. Nós somos as ovelhas de suas mãos. Aleluia.
Quantos querem ser ovelhas de suas mãos? Você não pode dizer que não precisa de mim. Você não precisa do seu pastor. Você sempre vai precisar dele. Você vai precisar. Aleluia. Você ainda está aí? Sim. Estamos terminando. Estou pregando a partir do meu livrinho, Aqueles que te deixam, número 5, e o espírito de egoísmo. Sim, esta é uma mensagem muito importante e bastante relevante para todos nós. O que é egoísmo? Egoísmo é quando você acha que não precisa de ninguém e está apenas fazendo as coisas do seu jeito. Esse rapaz disse: Don, eu não preciso da minha família, eu estou fazendo as coisas do meu jeito. Isso é câncer. Isso é câncer. Se uma célula em um seio decidir, olha, eu quero ser maior e crescer mais do que as outras células do resto do corpo, isso é o que chamamos de câncer. Uma vez conheci um homem que tinha câncer no joelho. Um joelho tinha decidido ficar maior que o outro. Sim, o joelho dele estava assim, inchado. Você não pode simplesmente agir de forma independente e pensar só em si mesmo. Quando esse rapaz estava saindo daqui, o que você acha que a família e todo mundo ao redor diriam ao ver o filho simplesmente indo embora e abandonando a família desse jeito? Mas você não se importa porque só pensa em si mesmo. Sim, eu penso em mim mesmo. Não. É hora de você ter o bom espírito de uma criança que permanece em casa com seu pai. A partir de hoje, aqueles que te abandonam, você nunca fará parte disso, em nome de Jesus. Você não permitirá isso em suas igrejas. Você prega contra isso, você ensina sobre isso de forma consistente. E as pessoas se tornam estáveis na igreja e fiéis até o fim. Um dia, um empreiteiro estava trabalhando na minha igreja e ele disse: quero deixar o chão o mais reto possível, porque vou ter certeza de que vou morrer nesta igreja. E quando minha tosse é levada para a igreja, não quero que ninguém caia, porque estou nesta igreja para o resto da vida. Fidelidade. Jesus disse: seja fiel até o fim. Seja fiel para sempre vencer até o ano que vem. Seja fiel a 2020. Seja fiel e continue até o fim. O fim. O fim é onde você deve ser fiel até o fim. E Deus vai te abençoar. Amém. Fique de pé e vamos orar. Obrigado, Jesus. Que bênção. Quantos são abençoados esta noite? Você está feliz por ter vindo à igreja? Você acha que alguma parte da mensagem se aplica a você? Quantos serão fiéis até o fim? Quantos serão um desses que vão? Não, nunca. Você é permanente, fiel até o fim. Nenhum espírito maligno de falsa profecia ou ganância vai te afetar ou afetar qualquer pessoa próxima de você. Posso ouvir um amém? Levante sua mão e peça perdão a Deus por qualquer característica em você parecida com as desse rapaz. Você sabe que qualquer espírito de Lúcifer, de se separar, de não honrar seu pai, deve estar longe de você neste tempo. Obrigado, Pai, pela bênção. Nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, ó Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te damos graças. Nós te louvamos. O Mazatoma Mabalandaria. Glória a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Palado mebebo santalaba, ó, graças a Deus, realmente. Graças a Deus por tudo, graças a Deus sempre. Palado mebebo santalaba, ó, sim. Nós liberamos o espírito de rebelião de nossas vidas. Rejeitamos todas as características e atributos de um líder terreno. Nós operamos no poder
no poder divino de Deus, que nos capacita e nos guia em todas as nossas ações e decisões. A graça da fidelidade e da bondade. O Espírito do Filho mais velho que foi fiel até o fim. Ser fiel até o fim e eu te darei uma gloriosa coroa de justiça para sempre. Obrigado, Pai amado, pela sua imensa fidelidade que é ministrada e concedida a cada pessoa presente aqui hoje. Nós te amamos, Pai, e te agradecemos por nos chamar para fazer parte de uma grande casa e de um grande lar, nos estabilizando. Senhor, na igreja, obrigado por esta grande bênção. Nós te amamos, Jesus. Te agradecemos por tuas palavras, que eu torno as nossas palavras. O céu e a terra passarão, mas nenhuma palavra que tu disseste jamais se tornará inútil. Hoje recebemos um bom espírito, um espírito de fidelidade, um espírito de amor, um espírito de poder de Deus. Obrigado por remover a rebelião. Desta igreja e desta casa, nós te agradecemos. Obrigado, Pai Celestial, pelo teu poder grandioso e maravilhoso que está operando em nome de Jesus. E todos disseram amém. Aleluia. Agora, com todas as suas cabeças humildemente curvadas e todos os seus olhos completamente fechados, se você está aqui neste exato momento e quer verdadeiramente entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, veja bem, nascer de novo é exatamente como a história desse filho pródigo que retornou para casa. Ele foi para muito longe de seu pai, mas um dia ele caiu em si e disse para si mesmo: eu quero voltar para casa, para o meu pai. Se você está aqui e sente que esteve muito longe de casa, mas quer dizer: Jesus, eu quero voltar para ti hoje, para a tua presença. Se você está aqui assim e quer entregar sua vida a Deus hoje, ser transformado e salvo hoje, então eu quero orar com você. E se você está aqui assim, levante a sua mão direita, somente a mão direita assim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo hoje. Eu quero me entregar a Deus. Eu sou como esse rapaz que estava longe de Deus, mas hoje eu quero voltar para o meu Pai. Eu quero voltar para Deus, para Jesus e ser transformado. Se você é assim, eu preciso que você apenas levante sua mão direita assim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Agora, se você levantou sua mão, quero que venha até mim aqui na frente. Venha de onde você está. Venha até aqui comigo. Quero orar com você aqui. Venha lá de trás, venha do lado. Venha de cima. Venha, deixe-me orar com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você levantou suas mãos, venha. Se você levantou sua mão, venha e deixe-me orar com você. Eu quero dar minha vida para Jesus Christ, the Son of God, is truly amazing and worthy of all praise and adoration. Deixe que ele faça o que ele realmente quer agora. Venha um pouco, por favor, então, por enquanto, por gentileza. Vamos lá, vamos até o lar. Frente. Jesus, por favor, deixa-o ir em paz, não o retenhas mais. Ele precisa seguir o seu caminho agora. É fundamental que ele possa partir neste momento. De trás do andar de cima. Eu quero Jesus. Eu quero muito voltar para a casa do meu pai. Eu quero que Jesus realmente mude completamente a minha vida. All that I am endeavoring to convey, articulate, and express at this precise moment with the utmost sincerity, clarity, and comprehensive precision is the fundamental essence, the core message, and the essential understanding that I wish to impart and communicate to each and every individual present and engaged in this significant discourse. My primary objective is to ensure that this particular matter, this crucial subject, and every single detail, nuance, and intricate aspect thereof is thoroughly, completely, and unequivocally understood, grasped, and appreciated by all, leaving absolutely no conceivable room whatsoever for any form of ambiguity, misunderstanding, or misinterpretation of the information being presented and discussed herein. Deixe-o ter o seu merecido PR, que ele tanto se esforçou para conseguir. Vamos rezar. Aqueles que estão na frente, levantem as mãos assim. E todos que também estiverem presentes, faremos uma oração muito especial.
Reze esta oração comigo agora. Diga a Jesus, muito obrigado por este dia de hoje. Obrigado por me ligar, de verdade. Você poderia me ligar, por favor? Esta noite eu me humilho profundamente. Eu venho a Ti, ó meu Jesus, agora com todo o meu ser. Por favor, me perdoe. Por favor. Por favor, lave-me Por favor. com o precioso e santo sangue de Jesus. Jesus. Desta noite abro meu coração e recebo Jesus Eu, Jesus, como meu amado Mestre, meu precioso Salvador e meu único e verdadeiro Senhor. Senhor, por favor, eu te peço humildemente que escreva meu nome no livro eterno da vida. Eu me abro completamente, eu abro meu coração e recebo Jesus Cristo como meu Salvador pessoal neste momento. Obrigado, Senhor, por me salvar verdadeiramente esta noite. Eu te amo muito, Jesus, e te agradeço imensamente, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado em nome de Jesus. Agora diga depois de mim: Satantã, Satanás, ouça com a mais profunda e dedicada atenção. A partir desta noite, eu não mais servirei a você. Eu não vou mais te seguir de forma alguma, nunca mais, a partir de agora. Eu pertenço a Jesus. Eu sou verdadeiramente um filho de Deus. Satanás, eu te expulsei da minha vida. Em nome de Jesus, nomeie Jesus. Agora levante as duas mãos e diga: obrigado, Jesus. Eu te amo muito, meu querido Jesus. Eu te seguirei fielmente, Jesus, por todo o resto de toda a minha vida. Muito obrigado, meu amado Senhor. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Indeed, truly. Agora vamos fazer mais uma coisa importante. Amanhã à noite vamos orar pelo SKE. Hoje à noite também vou orar pelos irmãos enfermos, pedindo por sua recuperação. Mas amanhã à noite é sexta-feira à noite. Então amanhã é a principal noite de cura. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Mas seja qual for a doença ou problema que você tenha, apenas coloque sua mão aí agora. Deixe-me orar com você agora mesmo. Pai Celestial, pedimos por curas poderosas e imediatas agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é tão poderoso e está curando toda praga, toda doença e toda maldição que possa existir. Que receba a sua cura agora mesmo. Receba agora mesmo o poder de Deus. Seja completamente curado, seja totalmente curado. Seja curado. Seja curado. Receba agora. Alguém com um nódulo no seio está sendo completamente curado agora mesmo, neste exato momento, pela graça divina. Receba a sua cura agora, onde quer que você esteja. O câncer de mama está sendo curado. O que mais você fará se não orar? Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Todo câncer, toda praga, qualquer anúncio de morte, qualquer sentença de enfermidade ou maldição em sua vida, eu declaro e reverto completamente isso agora mesmo, em nome poderoso de Jesus Cristo. Maaca, receba a sua total libertação e receba a sua cura divina e completa agora mesmo. Agora levante sua mão todos e apenas agradeçam a Deus agora mesmo pela cura. Apenas agradeça a Deus agora mesmo pela cura. Obrigado, Senhor, pelo Teu imenso e maravilhoso poder que está agindo agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós Te amamos muito, Senhor, e Te agradecemos profundamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem voltar para seus lugares. Voltem para seus lugares agora. Algumas pessoas vieram à noite. Voltem para seus lugares. Deus o abençoe. Existe algum lugar para eles irem? Esses são os novos convertidos? Qual o caminho? Por favor, siga nosso pastor com os grandes cartazes. Por favor, siga os pastores. Vá para onde lhe pedirem para ir. Por favor. Agora.